Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre a verdadeira riqueza, onde devemos depositar os nossos tesouros. E você já sabe que é no céu. É sobre isso o Lições da Bíblia que está começando agora. Eu já estou aqui na boa companhia dos meus queridos amigos para começarmos o programa Lições da Bíblia. Você sabe que a cada semana nós nos reunimos aqui para estudar a Palavra de Deus com você. Muito obrigado pela sua companhia também, por nos receber em sua casa ou em qualquer lugar em que você estiver agora assistindo este programa. Eu desejo que as bênçãos de Deus estejam sobre sua vida, sobre sua família e que você esteja sendo beneficiado pelas orientações que você está recebendo aqui neste programa. Bom, eu vou mais uma vez apresentar para vocês os meus companheiros aqui dessa jornada de 3 meses de estudo da Palavra de Deus, especialmente sobre o tema da mordomia cristã. Aqui à minha direita, o meu amigo pastor Elton Júnior, seja bem-vindo. Mais uma vez, é bom estarmos juntos para aprender da Palavra de Deus. Pastor Marcelo Carvalho, amigo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, um abraço para todo mundo que está em casa assistindo junto conosco e participando aqui do estudo da Palavra de Deus. Que legal. Pastor Marcos Bonfim, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Está sendo muito bom, uma boa experiência a gente estar junto na Palavra de Deus. Amém. Pastor, por favor, ora para nós. Vamos orar. Senhor Deus, outra vez nos aproximamos desse livro sagrado, que é a Bíblia. Amém. Obrigado, Senhor, por esse guia de estudo que nos remete à sua palavra, a Santa Bíblia. Amém. Nós queremos nos aproximar da Bíblia com reverência e estudá-la agora e receber a iluminação do Espírito Santo. Então, ser servido em estar conosco agora, neste momento, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vivemos num mundo em que as pessoas estão sempre em busca de rendimentos, de lucratividade, de lucro, mas a Palavra de Deus nos diz que existe o melhor investimento, o local onde nós devemos realmente depositar o nosso tesouro. E a gente sabe que as escolhas que a gente faz na vida apontam para aonde a gente vai realmente investir e o que é realmente importante na nossa vida. Pastor Elton, vamos nessa linha aí, fala um pouquinho para a gente sobre os verdadeiros e mais importantes investimentos da vida. Eu acho muito interessante a gente lembrar que qualquer investimento nessa terra, ele tem muito risco, né? Mesmo que o risco seja pequeno em alguns casos, a gente nunca está livre de desastres, de problemas, de dificuldades. Nós temos aí em 1929 a queda da Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Nós temos mais recentemente diante de nós a pandemia, coisas que a gente jamais imaginou que poderiam acontecer, aconteceram. E tudo isso demonstra para nós e deixa bem claro de que os investimentos nessa terra, eles são arriscados. Eu estava pensando no pessoal ali da Ucrânia, né? Que tinha só casinhas, jardins bonitos, né? Eu te visitando a igreja lá, bem estabelecida a igreja, os irmãos, eles têm muito bom gosto nos jardins. Saíram tudo, tiveram que fugir, largar tudo para trás. Então, de uma hora para outra, você pode perder tudo aqui nessa terra. Exatamente. Então, é uma ótima lembrança, pastor, porque é um contexto que a gente tem vivido aí, né? Ou viveu aí nos últimos tempos, né? Infelizmente, as coisas mudam do dia para a noite, né? Nesse contexto terrestre. Por isso, a Bíblia dá um conselho interessante. O próprio Jesus disse, né? Está na lição de sábado aqui no nosso guia de estudo, diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, porque lá não tem traça nem ferrugem e os ladrões não podem escavar nem roubar. Se a gente quer ter segurança dos nossos investimentos, a gente precisa colocar os investimentos no lugar certo. E essa lição vai falar muito sobre isso. E nós que somos cristãos, a gente tem um foco, né? O foco é o reino de Cristo, então os tesouros têm que ser ajuntados no reino dele. Sr. Elton, isso também eu achei assim muito bonito, o verso para memorizar, são as palavras de Jesus. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Jesus foi o maior exemplo disso. Porque o diabo, essas palavras aqui, ganhar o mundo todo, me lembrou a terceira tentação. O diabo vai com ele ali, né, leva até o monte e fala, ó, o mundo inteiro eu vou te dar. Basta uma prostradinha aqui, pronto, o mundo todo é seu. E ele fala o quê? 2 coisas. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, ele mostra pela vida dele o que é tesouro no céu. Você tem que adorar a pessoa certa e servir a pessoa certa. Aí sim você estará acumulando tesouros no céu, que é o único lugar, como você disse, que é seguro. Esse você não perde de jeito nenhum. Agora, pode ter furacão, pode ter o que for aqui embaixo, mas está lá garantido para você. mas você só vai fazer isso se você está indo para lá, né? Se você está realmente fazendo planos, eu não estou falando de religiosidade, de igreja, eu estou falando... Se você, na sua vida particular, você realmente anseia pelo céu, você, que nem diz Paulo, em algum lugar, eu não lembro onde, aqueles que amam a sua vinda, ou até Pedro. Paulo mesmo, 2 Timóteo. Então, os que amam a sua vinda, eu estou realmente cansado desse mundo, eu quero ir para o céu, eu já percebi que eu vou perder tudo aqui, ou pela morte, que eu vou morrer. Né? Nós vamos morrer, a gente não gosta de falar sobre isso, mas nós vamos morrer. Ou pela morte, ou por essas coisas que nós mencionamos agora há pouco, nós vamos perder tudo. Então, se eu estou fazendo planos para ir para lá, eu quero estar lá, eu amo a vinda do Senhor, então eu vou fazer planos para mandar as posses que o Senhor colocou nas minhas mãos adiante, eu vou encontrar elas lá. Que foi o que Noé fez, né, pastor? Foi o que Noé fez. Noé passou a pensar no novo mundo que Deus falou, virá um novo mundo. Ele nem sabia como é que ia ser, tudo era pela fé. Mas ele investiu tudo o que tinha nessa vida, no novo reino então, de Deus. Assim, se eu não acordo de manhã cedo e o alvo do meu dia é ser semelhante a Jesus, é andar com Ele, é passar tempo na presença dEle, eu acordo, mal e mal tomo meu jejum, vou trabalhar no seco, sem fazer minha comunhão, sem ler minha Bíblia, sem estudar minha lição de escola sabatina, sem ler o Espírito e Profecia, sem ter meu momento de oração, como que eu posso amar a volta de Jesus? Como que eu vou investir meus tesouros no céu? Isso é um absurdo. Isso é a igreja querendo tirar recursos de mim, né? É essa maneira que eu vou ver as coisas, porque eu não tenho a visão espiritual. Eu só recebo a visão espiritual se eu passar tempo na presença do Senhor, né? Isso é muito interessante, né? Porque é justamente isso que Jesus depois disse na sequência no verso 21. Ele diz assim, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. A gente só coloca os nossos recursos, só aporta recursos e só faz investimentos naquilo que a gente acredita, naquilo que é o nosso foco de fato. E aí você vê que a coisa funciona nas duas pontas. Você precisa amar a vinda de Jesus para você fazer esse investimento. Mas quando você faz o investimento, o seu coração também está lá. Então você percebe, funciona dos dois lados, né? Exatamente. O texto tem um texto de Tiago que é muito interessante, que diz que cada vez que Abraão praticava uma boa obra, essa boa obra aperfeiçoava a fé de Abraão. É um círculo virtuoso, né? Você coloca o teu recurso, ele te aponta o foco, e quanto mais você coloca o recurso, mais o seu foco fica afinado, né? Alicerça, né? É verdade. Noé fez um grande investimento, né? Ele vivia num mundo que estava fadado à destruição. Ele tinha a informação privilegiada, não ficou com a informação só para si, anunciou para todas as pessoas, mas ele não apenas comunicou isso, ele realmente acreditava na informação que ele tinha da parte de Deus. E para evidenciar que ele acreditava, ele fez algo. O que ele fez? Construiu a grande arca. Eu acho muito interessante essa história, porque não era como nós, né? A gente se casa, o que a gente quer? Eu me lembro, recém-casado, né? Eu queria sustentar minha esposa, eu queria ter uma casinha. Você quer viver, né, a vida. Noé possivelmente tinha esses planos. E, de repente, a revelação de Deus diz para Noé, Noé, eu tenho outros planos, né? Os planos que eu tenho para você é que você vai perder tudo que você construiu até agora e que você estava planejando construir para o futuro. Você tem que mudar radicalmente os teus planos para o futuro. E Noé entendeu, né? E ele imediatamente adaptou a sua vida à nova realidade. Para Noé era o seu tempo do fim. Sim. Nós estamos vivendo o nosso tempo do fim. E para Noé, Deus falou assim, Noé, você não vai conseguir manter o que você tem.
todo mundo vai perder tudo. Para nós, você está falando a mesma coisa, você não vai conseguir manter o que você tem. Todos vão perder tudo. Né? E nós vamos perder antes, porque nós vamos ter que fugir. As profecias indicam que vai ter um momento da perseguição do povo de Deus, vão deixar as coisas para trás, as casas, as propriedades, e fugir até um pouquinho antes da volta de Jesus. Agora, se eu não estou exercitando essa entrega, esse deixar para trás, aí com a coisa mais básica, que é o meu dízimo, minha oferta regular e sistemática, será que eu vou, nesse momento crucial da história, eu vou conseguir deixar para trás minha casa com tudo, com todas as coisas, né? Para me manter fiel ao Senhor? É muito difícil. Mínimo, né, pastor? Se não deixa o mínimo, vai deixar tudo. Então, esse homem, para mim, essa história é uma história muito significativa e indicativa, né? Porque Jesus disse assim, assim como foi nos dias de Noé, será no dia da vinda do Filho do Homem. Então, é muito parecido a história. A gente hoje em dia, às vezes, é tentado a viver uma religião só de mente ou só de coração. Eu estou sentindo uma fé tão especial, que gostoso estar na presença de Deus. Eu não estou dizendo que isso seja errado. Mas a história de Noé nos mostra que a religião é para além de pensamentos e sentimentos. A religião, ela é integral. Então, Noé tinha informação de que o mundo seria destruído. E não bastava apenas Noé saber disso, ou sentir que isso ia acontecer, ou se alegrar, ou se entristecer com essa informação. Ele precisava se preparar materialmente, inclusive, para este evento. O que significava construir uma arca, porque o mundo ia ser destruído com o dinheiro dele, com água. Então, ele precisava ter um refúgio para si, para sua família e para todos aqueles que precisassem ou que quisessem se refugiar. Então, isso necessitou que ele anunciasse para as pessoas. E a Bíblia diz que ele passou 120 anos anunciando isso, que foi o tempo que ele gastou construindo a arca. Cada martelada que ele dava, pregando um prego de madeira na madeira daquele barco, era um anúncio de que o mundo seria destruído. E ele investiu tudo o que ele tinha na arca. Sim. E aquela arca era o projeto de Deus para a salvação da terra. Hoje Deus tem um projeto. Qual é o projeto de Deus? Noé foi chamado a investir todos os seus recursos no projeto de Deus para a salvação da sua família e do mundo. Né? Aquele era o projeto de Deus. É certo que não caberia o mundo todo na arca, mas aqueles que aceitassem, ainda que não entrassem na arca, seriam salvos. Tem pessoas que morreram antes do dilúvio, né? Como Enoque, por exemplo, que foi até o ano do dilúvio. Enoque morreu no ano do dilúvio, né? Então, e ele investiu tudo. E nós? Né? E aí você vê o final da história, né? Quando... Eu fico imaginando a mulher de Noé, né? Puxa, agora que eu ia comprar aquela cortina, agora que eu ia fazer uma cozinha nova, Noé falou, mudamos os planos. Tudo na arca. Né? Então, a família tem que entrar nessa mudança de planos. Porque você tem uma visão que Deus lhe dá. Né? Eu quero sublinhar um ponto que eu acho bastante interessante. Quando Jesus faz essa comparação, né, dos dias de Noé com a volta de Cristo, é muito interessante, porque ele diz assim, tal como foi nos dias de Noé e de Ló, compravam, vendiam, se casavam, davam-se em casamento, etc. Até que veio o dilúvio, até que veio o fogo, etc., e eles não perceberam. Essa história nos ajuda a entender uma coisa, há uma grande distinção no final da história, né? Só dois grupos, a gente fala tanto de polarização em várias coisas, mas no final da história vai ter uma grande polarização. Ou eu vou estar do lado de Deus, ou eu vou estar do outro lado. O versículo 8 do capítulo 6, ele faz essa distinção bem clara. O mundo cada vez era pior, cada vez era mal. Quanto mais ser humano nascia, mais o mal se inflava e se alastrava no universo e no planeta aqui. Mas Noé achou graça. E a graça produziu um efeito diferente na vida dele. Eu fiquei fascinado de ouvir essas coisas, as mudanças drásticas que vocês mencionaram, porque isso é fruto da graça na vida de Noé, né? É fruto da graça de Deus. A graça não é só uma coisa que eu recebo para eu ter apenas, mas é para eu colocar em prática. Quando que você acha graça diante de Deus?
quando você se vê como pecador. Exatamente. E Deus não consegue resistir a um ser humano que fala assim, Senhor, eu sou pecador, eu tenho erros, eu tenho falhas na minha vida. O que Deus não suporta é verniz, né? Gente que é por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então, Noé deve ter achado graça, a Bíblia não menciona isso, mas a gente vê pelo resto da Bíblia, né? Porque ele com certeza ia à presença de Deus, Senhor, eu quero ser santo, eu não sou. Como Davi, Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. É esse espírito que a gente precisa ter para achar graça diante de Deus. Eu acho que um ponto importante também é que Noé, ele fez um grande investimento. Veja que existe sabedoria na fé. De tonto não tinha nada. Não tinha nada. O que acontece? Noé, entre todos os habitantes do mundo da época, foi o único que acreditou, pelo menos no momento final, juntamente com a sua família, entrou na arca sob zombaria, debaixo de muita gozação, perseguição das pessoas. E pouco tempo depois ele era dono do mundo inteiro. Ficou tudo para ele. Ele dividiu o mundo em 3 partes para os seus 3 filhos, porque ele acreditou na palavra de Deus, porque ele investiu tudo que ele tinha naquele projeto. E é também significativo pensar, como vocês disseram, Jesus compara os últimos dias com os dias de Noé, e a primeira mensagem angélica, que é a mensagem que nós temos que não só pregar, mas viver, e acreditando nela como Noé acreditou em sua mensagem, faz uma alusão direta aos dias de Noé. Lá diz, temer a Deus e dar-lhe glória, porque chegada a hora do seu juízo, adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Uma referência clara à destruição com água que o mundo sofreu, apontando para a destruição que virá. São das mesmas palavras. Exatamente. Nós estamos construindo uma arca hoje. Que arca é essa? É a igreja de Deus, para reunir as pessoas. E como Noé, eu preciso colocar tudo da minha vida na construção desse barco. Eu não posso me envolver parcialmente com isso. Por quê? Porque senão nem eu entro, nem meus filhos entram comigo. Veja que Noé é o evangelista mais eficaz da história, porque ele salvou a sua família. E esta é uma das causas, pastor Vinícius, não de todos os casos, mas em muitos casos, de pais perderem os seus filhos. Porque o coração deles não está inteiramente nas coisas de Deus. Os filhos de Noé viam Noé na arca e entenderam que aquele é o projeto da vida deles. Quero recomendar para você esse material que é uma bênção. É uma maneira também de você construir a arca, tá? Você investir no desenvolvimento espiritual seu e da sua família. A lição da Escola Sabatina vai ajudar muito você nesse processo. Se você deseja adquirir, é só acessar cpb.com.br. O nosso programa vai para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com lições da Bíblia para continuar sendo abençoados com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva, eficaz, ela é poderosa. Quando a gente a estuda, ela nos dá acesso à voz de Deus e isso nos abençoa muito. E é por isso que a gente precisa se dedicar no estudo da Bíblia. Não pode ser algo superficial. Então, é muito legal quando a gente estuda a Bíblia na companhia de bons comentários e não existe comentário melhor do que um comentário inspirado. Por isso, recomendo a você esta seleção de textos da autora norte-americana Ellen G. White sobre os temas de nosso guia de estudos. A cada temporada, a cada trimestre, nós preparamos esse manual que ajuda você a ampliar seu conhecimento sobre a palavra de Deus. Então, se você deseja adquirir, é só acessar cpb.com.br. A gente vai continuar conversando sobre onde nós devemos depositar o nosso tesouro. Isso envolve renúncia, isso envolve escolhas que você perde um pouquinho agora para ganhar lá na frente. Não é isso, pastor Marcos? É quando você está se preparando para um vestibular, o pessoal chama você para jogar bola. Vamos jogar bola! Você quer jogar bola, você gosta de jogar bola, mas você fala o quê? Tem que estudar. Eu vou estudar. Você está adiando a gratificação, né, dos seus desejos. Eu queria jogar bola, mas eu vou deixar isso aqui por um bem maior. Quem sabe depois eu vou poder jogar mais bola lá para frente, né? Então, essa gratificação adiada. E no bloco anterior, nós vimos o exemplo de Noé, né? Inclusive, eu mencionei Enoque como tendo morrido no ano do dilúvio. Na verdade, Enoque não morreu, né? Enoque foi trasladado. Foi Matusalém que morreu.
Mas Noé e a família exerceram essa questão da gratificação adiada. E você vê a mesma coisa com Abraão, agora que vamos analisar, né? Nesse momento, nesse bloco. Grande renúncia fez também Abraão, porque ele vivia numa metrópole, na maior do mundo, né? E é possível que Abraão e a sua família estivessem ali no contexto da Torre de Babel, porque ele saiu de lá quando Deus espalhou as pessoas para o mundo inteiro, né? Viviam num contexto de sofisticação. A sofisticação muda de acordo com as eras e as épocas, né? Para aquele contexto, era uma vida sofisticada. Sem dúvida. Tem escavações... E de comodidade, proximidade com a família, uma série de coisas. Eles tinham, inclusive, sistema de esgoto naquela época, rudimentar, mas tinham, né? Ali em Ur dos Caldeus. E Deus chama Abraão com a sua família para sair da sofisticação. A sofisticação, ela é enfeitiçadora, né? Ela é muito difícil você resistir aos encantos da vida sofisticada das grandes metrópoles. E é interessante que Deus tira Abraão do projeto do mundo para levá-lo para o seu próprio projeto. Esses dois projetos, eles estão representados em duas grandes cidades, uma que já existia e outra que existiria no futuro, mas que já existia para Abraão pela fé. Então, sai da sua terra, que é Ur dos Caldeus, a capital do mundo. Lembra que ali foi edificada a torre que deveria congregar as pessoas do mundo inteiro para fugir do dilúvio e para afrontar o Deus verdadeiro. E Abraão deveria sair dali com a sua família para uma terra que Deus ia lhe mostrar. Nesta terra que ele chegaria e seus descendentes a possuiriam, Deus estabeleceria a cidade antagônica àquela outra cidade, que seria Jerusalém. Então, sai daí e vai ser um peregrino. Vai andar, vai gastar a sola da sandália, vai empoeirar os pés nos desertos da Palestina, vai andar, porque eu tenho um projeto para você no futuro, que é antagônico a esse. Mas ele podia pensar, não, mas aqui eu já tenho tudo, já tenho a cidade, como você disse, já tenho conforto, já tenho comodidade, já tenho sofisticação, já tenho minha família aqui, para que sair daqui? Mas porque aquele era o projeto do mundo, Deus tinha um outro projeto. E a história bonita seria se ele, no final da vida, tivesse nessa cidade que Deus prometeu, esse lugar, né? Então, aqui estou, finalmente consegui. Mas você vê que a vida termina, a gente não está terminando, vamos ainda falar sobre Abraão, mas a vida termina e ele não alcança isso. E aqui em Hebreus, capítulo 11, verso 13, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Abraão podia ter voltado lá para a casa do papai, né? Lá na origem, lá onde tem a minha comida que eu gostava, as coisas. Não voltou. Essa no plano de Deus. Exatamente. Essa história de Abraão eu acho espetacular, né? A gente sublinha bastante a história dele entregando o filho, né? Ali no capítulo 22 de Gênesis. Mas essa história do chamado de Abraão, ela é fantástica. Primeiro, pela questão da importância do capítulo 12. Né? Vários estudiosos da Bíblia dizem que esse capítulo é o mais importante do livro de Gênesis. Alguns chegam a dizer que é o mais importante do Pentateuco, do Antigo Testamento, e alguns chegam até a exagerar e dizer que é mais importante da Bíblia. Porque é a partir de Abraão que Deus, de fato, começa a estabelecer o seu programa nessa terra. Ele é um novo Adão, né? A coisa começa de novo com ele ali, mais uma vez no contexto da história terrestre. Segundo, me chama muito a atenção porque esse chamado de Abraão é um chamado específico para ele. Né? Você não vê Deus chamando Elias ou Moisés ou qualquer outro dizendo assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. É só para Abraão. Mas por que Deus pede isso para Abraão? Bom, a gente vai a outros textos da Bíblia, Josué 24:2, o texto de Gênesis capítulo 50. Como ninguém pede para a gente construir um barco também. Exatamente, né? Também é um chamado específico. Essa é a questão da verdade presente. Exatamente, e nós temos a nossa nesse contexto, né? Nós temos a nossa verdade presente. Agora, isso é muito interessante porque a família de Abraão era uma família idólatra. Há evidências no texto bíblico, claras evidências, por exemplo, Josué 24:2 vai dizer que a família de Abraão servia e adorava outras divindades além do Deus verdadeiro. E aí isso explica por que Deus pede isso para ele. Politeísta, né? Politeísta. Idolatria e politeísmo andavam juntos ali nesse contexto. Agora, essa fé que Abraão demonstra, ela é muito especial.
Porque não foi fácil para Abraão. A gente lê a história e pensa assim, não, Deus chamou ele e ele pegou e saiu. Não, ele teve que abandonar a sua casa, a sua parentela, a casa do seu pai, a sua estrutura familiar. E o texto dá alguns indicativos, meus amigos, que eu acho bastante interessantes sobre o tamanho, que mostram o tamanho da fé que Abraão Ele deve mostrou. ter limpado a garganta para falar para Sara, né? Sem dúvida. Sair daqui. Sara, né? Nós temos um Não projeto foi fácil. diferente aí, né? Deus nos pediu alguma coisa diferente. Então, eu vou sublinhar 3 pontos aqui que eu acho que são interessantes. Primeiro, o versículo 1. O versículo 1 deixa bem claro, Deus não deu detalhes para Abraão. A terra é maravilhosa, mana leite e mel, é espetacular. Não, ele saiu sem saber para onde ia, diz Hebreus. Depois, no versículo 4... Podia nem procurar no Google. Exatamente, não tinha GPS, o Google, coisa assim, né? Depois, no versículo 4, o texto faz uma pausa. O texto vem falando de algumas coisas da fé que Abraão professa, e nesse contexto ele diz assim, Abraão obedeceu como Deus ordenou, o que remete para o texto de Gênesis capítulo 6 e 7, porque em Gênesis 6 e 7 várias vezes aparece a expressão, Noé agiu como Deus ordenou. Então é exatamente o que Abraão está fazendo. Deus falou, não vou discutir, não vou questionar, não vou tentar entender, eu vou fazer. E finalmente no versículo 4 também diz que Abraão saiu com 75 anos, o que já era uma idade avançada mesmo naqueles dias. Tudo isso demonstra os obstáculos que Abraão teve que superar, suplantar, passar por cima para poder obedecer à vontade de Deus. Mas valeu a pena. E ele é um exemplo para nós. O que me chama a atenção, pastor Elton, é que nosso manual na terça-feira faz justamente o contraponto. Ele leva o sobrinho e o sobrinho faz o movimento inverso. Primeiro começa com a ingratidão. Então a ingratidão, ela sempre vai levar você a tomar decisões equivocadas e erradas. Então, toda vez que você toma uma decisão que depois você se arrependeu, você pode ver. Na maioria das vezes, é fruto da sua ingratidão, ou para com Deus, ou para com alguém. Então, ele vai lá e trai o tio. Depois, Deus falou, sai dessa grande cidade. O que Ló faz? Ele vai para uma grande cidade. Ele vai para a cidade de Sodoma. Outra coisa, ele sai para viver o plano de Deus, né, Abraão? Junto com, leva Ló. Já Ló, qual é o objetivo dele? É o lucro. Eu quero juntar tesouros aonde? Aqui na terra. Então eu quero ficar cada vez mais rico. Eu não estou feliz com a riqueza que eu já tinha com meu tio, que eu sei que foi a riqueza que Deus me deu. Não, eu quero mais, mais, mais. Aí vem lá aquela situação da guerra, ele é preso, e se não fosse o tio, ele teria se tornado escravo. Não é assim, não, perdi tudo. Não, seria escravo o resto da vida. O tio o salva da escravatura, e o que ele faz? Pois ele volta para Sodoma de novo. Quer dizer, é uma atitude totalmente consciente, um coração duro. E finalmente ele sai de Sodoma de que jeito? Ele sai com a mão na frente e outra atrás. Entrou rico e saiu sem nada. Sem então mulher. Ló, isso, não, perdeu tudo, né, pastor? Ele é o inverso de Noé. Noé salvou a família toda e Ló fez o quê? Perdeu tudo. Quando você tem esse critério, você adota esse tipo de critério na vida para fazer escolhas, né? Que vai me dar mais lucro? Esse é o principal critério. Onde eu vou ter mais lucro? Você geralmente coloca a sua família em situação de risco espiritual grave, muito sério. Foi o que aconteceu com Ló. Ele procurou lucro, eu vou levar minha família onde for, não importa que eu tenha lucro. Ele teve lucro, mas perdeu a casa dele. Sabe o que eu acho quando eu leio a história de Ló? A impressão que eu tenho é que ele cansou da peregrinação. Tipo assim, essa história aí que Deus falou para meu tio, que tem que andar. Para com Onde isso. é que vai acabar isso? A cidade já está ali, ó, uma cidade rica, próspera. Tem eu vou para ali. shopping. Exato. Eu sou um homem, ele deve ter imaginado, eu sou um homem líder, sou descendente de Sem. Eu vou chegar ali, esses cananeus, eles vão se dobrar diante da minha superioridade. Daqui a pouco, a profecia já diz que eles vão ter que aceitar a minha liderança, os descendentes de Sem vão dominar, então eu vou chegar ali, você vai ver. A cidade já está construída, daqui a pouco eu sou o rei dela. E você sabe que ele não estava muito errado nesse sentido, porque tempos depois, inclusive quando os anjos foram visitar a cidade, é dito que ele estava sentado na porta da cidade, que era a posição dos anciãos da cidade. Pouco tempo já ali, ele já tinha uma posição de juiz e de liderança na cidade. Então ele deve ter imaginado, meu tio é um utópico, sonhador, eu já estou aqui, ó, concretizando. E ele não estava errado, vou repetir para vocês esse ponto. 400 e poucos anos depois de que ele se aparta de Abraão, os descendentes de Ló já têm uma nação estabelecida. Os descendentes de Ló,
Os moabitas e os amonitas já são nações estabelecidas, enquanto os descendentes de Abraão saem de uma escravidão e ainda estão peregrinando em busca da terra que o tio disse, que o patriarca disse que eles teriam. Veja isso. Agora, tem um detalhe muito interessante, muito curioso para mim. No futuro, uma descendente de Ló se reconcilia com Abraão, ou reconcilia Ló com Abraão no futuro. Uma descendente de Abraão e uma família deles vão para Moabe depois de uma seca, uma crise. Eles vão viver lá. Aí morre pai, morre filho, fica as duas. Aliás, três, né? A sogra e duas noras. Ruth é uma das noras, Orfa é outra e Noemi. A Noemi é a sogrona. E ela diz, olha, tem que voltar para Belém, a minha terra é lá e não dá para ficar aqui. E as duas moabitas, ela diz, olha, fiquem vocês aí. E coloca as duas meninas na mesma posição que Abraão colocou Ló lá atrás. Abraão diz, olha, a terra não dá para nós dois aqui, escolhe para onde você vai para cá, eu vou para lá. E a Ruth faz a mesma proposta para as duas. E as duas moabitas, descendentes de Ló... Noemi faz a proposta. Noemi faz, obrigado. Noemi faz... Está vendo como a gente vai se corrigindo aqui? Né? Noemi faz a proposta para as duas noras. A mesma que Abraão havia feito para Ló. A Orfa diz, tudo bem, eu vou voltar, vou ficar aqui. E Noemi está indo embora para voltar para o território dela. Quando ela ouve passos atrás. E ela veio para trás, está lá a Ruth. O que você está fazendo aqui, menina? Não me pede para me apartar de você, não. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Então, cerca de 400 e poucos anos depois, Ruth, corrige a decisão errada de Ló e enxerta o DNA de Ló na linhagem do Messias. Que coisa. Enxertou, porque Ruth vai ser mãe de uma linhagem que vai vir Davi, depois vai vir Salomão, vai vir Roboão, vai vir os reis de Judá. E dessa linhagem nasce quem? Cristo. Nasce Cristo. Aquilo que Ló recusou lá atrás, Ruth acerta decidindo. E essa comparação é muito interessante, né? Ló e Abraão, né? E eu quero só, que vocês já falaram bem aqui da questão das más decisões de Ló, né? Eu quero voltar para Abraão e dizer que Abraão tinha tanta fé, mas tanta fé em contraste com Ló naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus disse para ele, que ele começou imediatamente a pregar para os outros. Quando a gente vai a Gênesis 12, se vocês quiserem acompanhar aqui comigo, Gênesis 12 em casa também, olha que interessante, o verso 5 vai dizer uma coisa que me impressiona demais. Ele diz assim, levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. A grande pergunta é, que pessoas eram essas? Alguns dizem, essas pessoas eram filhos de Abraão. Não tem como, porque o versículo 30 do capítulo 11 vai dizer que Sara era estéril e não tinha filhos. Primeiro filho, Isaac. Então, não eram filhos de Abraão. Outros vão dizer, eram escravos de Abraão. Abraão era rico, tinha muito dinheiro, então ele tinha servos, eram servos dele. Também não bate, porque a palavra hebraica por detrás é a palavra nefesh, que não é usada para servos no Antigo Testamento. Então, a pergunta é, que pessoas eram essas? A melhor resposta de todas é dada em vários comentários, um deles do Humberto Cassuto, um grande estudioso do Antigo Testamento. Ele diz, eram prosélitos, discípulos que Abraão começou a fazer desde o dia que Deus chamou ele. Queriam servir a Deus junto com ele. Queriam servir a Deus junto com ele. Olha que coisa fantástica, era a igreja daqueles dias. Ele demonstrou tanta confiança, mas tanta fé, ao oposto de Ló, como foi bem explicado por vocês, que ele disse assim, eu não posso guardar isso para mim, eu tenho que compartilhar com os outros. Esse era o propósito da viagem dele. Exatamente. O propósito não era só Deus dar uma nação, eu vou te dar uma nação, mas o propósito é você ser uma bênção para todas as nações da terra. Exato. Na tua semente, em você e na sua semente. Agora veja, Deus prometeu duas coisas impossíveis para Abraão. Prometeu um território para o nômade e prometeu uma descendência para um homem que casado com uma mulher estéril. Por que Deus faz essas coisas, gente? Por que Ele não promete coisas fáceis? Veja, porque Deus está provando a nossa capacidade de crer naquilo que Ele promete, para que a glória fique restrita a Ele, não a virilidade de Abraão, nem a capacidade dele de adquirir um território. É para dizer, olha, é eu que estou dando tudo isso para você. E há um episódio da vida de Abraão, que para mim é o mais bonito de todos, que é Gênesis 22, em que a promessa se cumpre ali para Abraão, ainda que pela fé, porque ele vai para o Moriá.
Moriá é onde Salomão construiu depois o templo. E você sabe que o templo é o centro da cidade principal do território dos descendentes de Abraão. Ele vai para o Moriá. E no Moriá ele tem o filho. Então o filho e o território estão em Gênesis 22. E ali Deus prega o evangelho de uma forma como nunca foi pregado nesse mundo. Porque ali o pai Abraão representa o Pai Celestial, o filho Isaac representa Cristo, e ali o sacrifício é oferecido, e ali nós sabemos, o universo entendeu o que Deus faria para salvar a humanidade. E é onde é a casa do tesouro. No Moriá, ali foi a casa do tesouro, o lugar de oferta. Onde ele ofereceu o mais precioso dom de sua vida, que era seu filho, representando o dom precioso que Deus oferecia para nós, que é Jesus. Que bênção estudar a palavra de Deus. Não saia daí. A gente volta já já. Voltamos para continuar estudando a palavra de Deus no programa Lições da Bíblia. E que bom ter a sua companhia. Mais uma vez, muito obrigado por permanecer conosco aqui. E estamos no último bloco. E eu quero fazer uma recomendação muito importante. É possível que você, ao longo desta semana, tenha visto nos diversos programas da TV Novo Tempo o lançamento desta revista. É um material muito importante que nós estamos divulgando aqui para beneficiar a sua vida. Esse material foi escrito pelo pastor Rafael Rossi, apresentador do programa Arena do Futuro, e o tema é a origem do mal. Você sabe que esse mundo que a gente está vivendo, caótico, com guerras, com pandemias, com fome, com violência e com morte, atingindo todas as pessoas, infelizmente, tudo isso existe por causa da origem do mal e do pecado. Então, essa revista aqui foi desenvolvida para nos alertar sobre a existência do mal, apontar a origem dele e, obviamente, nos dirigir no caminho para vencer o pecado e vencer o mal. Eu gostaria muito que você recebesse essa revista na sua casa. Você sabe que aqui nós enviamos para você sem custo nenhum para você. É só você fazer aí um cadastro a partir do WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Isso não tem custo para você, porque os Anjos da Esperança já financiaram esse projeto para abençoar a sua vida, e aqui nossa gratidão aos Anjos da Esperança. Mas você vai ficar sem essa bênção? É de graça, é só você enviar um WhatsApp que nós enviamos para a sua casa esse material, tá bom? Fica a dica para você. A gente está conversando sobre investimento no lugar seguro, o verdadeiro investimento, que é colocar os nossos tesouros no céu. E aqui estamos tratando de gente fiel, gente cheia de fé, que fez essas escolhas no passado e são para nós um exemplo, são uma nuvem de testemunhas. Pastor Bonfim, vamos falar um pouquinho sobre Jacó, porque é um patriarca na sequência que também tomou decisões muito importantes ao lado da verdade. Pois é, ele parecia que queria ganhar muita coisa rápido na vida e Deus tinha prometido para ele, você vai ser o primogênito geralmente ficava com a maior parte dos bens do pai, mas ele não via como aquilo poderia acontecer, ele resolveu dar uma ajudinha para Deus, todo mundo conhece a história, e quem tudo quer, nada tem. Diz o ditado, né? E acabou saindo de casa sem nada, começou a vida sem nada, e agora ele tem um encontro com Jesus, né? Jesus em cima da escada, e Jesus faz promessa para ele, nós estudamos isso em lições passadas, e aí começa a história de Jacó, né? Como Deus vai ajudando no desenvolvimento da fé de Jacó e como ele começa a entrar dentro do projeto de Deus. Muito interessante essa história, né? E eu sei que os colegas têm outras coisas para dizer. Eu diria o seguinte, pastor, ele tentou ganhar lá, como o senhor mencionou, na primogenitura, né? Enquanto ali o pai vai abençoar. Só que ele ganhou, mas não levou. Porque teve que fugir de casa. Exatamente. Ficou tudo para o irmão, né? O irmão ficou com tudo e ele saiu só com o cajado na mão. O senhor mencionou, ele encontra com Deus e Deus faz a promessa. Olha, você vai, quando você voltar, amigo, você vai ter muito mais do que o seu irmão. Só confia em mim. Anda no meu programa, anda no meu tempo. Aí ele chega na casa do tio, segundo o comentário bíblico adventista, você faz ali a conta, Jacó tinha 77 anos, quando ele engana o irmão, né? O pai tinha 137. Claro que o irmão dele também tinha 77, porque era gêmeo, né? E ele chega lá, trabalha 7 anos por causa de... 2 meninos, né? Você vê, o irmão já era avô e Jacó nem tinha casado ainda. É curioso, né? Esses detalhes aí dos bastidores da vida dos dois.
Aí ele chega lá, não, vou trabalhar 7 anos pelo dote da esposa que ele amava, Raquel. Aí depois trabalha mais 7 anos porque o tio engana, aí por Léa ou Lia. E depois ele tem mais 6 anos para trabalhar para ele. Então, acho que na cabeça de Jacó é o seguinte, se eu não apressar o passo, não vai cumprir o plano de Deus. Então, o que ele faz? Ele aceita o engano do tio, então ele, em vez de casar com uma mulher, ele casa com 4, na mesma semana, diz o relato bíblico. Porque na cabeça dele é o seguinte, quanto mais filho eu tiver, mais poderoso eu sou. Porque era esse o costume da época. Então, ele aceita a poligamia. Outra coisa, o tio engana ele e ele engana o tio. Ele é pior que o tio, né? 10 vezes. Ele casou com 4? Ah, sim, por causa das servas. Concubinas. Por causa das servas, né? Então, ele tem 11 filhos homens e uma filha em pouco espaço de tempo. Um filho nasce assim, nasceu acho que 2, 3 filhos por ano, porque eram com mulheres diferentes. Então, quando ele está com 97, 98 anos de idade, que ele decide voltar, eu acho que na cabeça dele é o seguinte, eu vou voltar para casa, vou esfregar na cara do meu irmão. Olha só, eu saí só com o cajado na mão, não precisei da herança do pai e eu estou muito melhor. Só que aí, nesse momento, Deus encontra com ele, no Vale do Jaboque. Posso fazer só um parênteses? Claro, tem gente que senta na sarjeta, no meio-fio, para chorar porque não teve um pai para ajudar, né? Isso. Puxa vida, eu não tive origem. Olha, fulano lá o pai deu herança, deu tudo. Aí você vê na Bíblia a história de um camarada assim, perdi a esperança de ganhar qualquer coisa do meu pai, mas agora eu confio que tem um Deus no céu que vai cuidar da minha vida. Então, se você que está assistindo a gente, né, pensa assim, puxa, eu não tive privilégio que meu amigo, quem sabe, teve de receber uma herança do pai. Não é essa herança. Sem vitimismo. E lá em Isaías, capítulo 58, diz assim, se você desviar o seu pé de guardar o sábado, eu vou sustentar você, diz Deus, com a mesma herança que sustentou seu pai Jacó. Mas que herança que Jacó recebeu? Jacó não recebeu herança nenhuma do pai dele, de terreno. A herança foi toda que veio de cima. E Deus quer sustentar a gente com essa herança. Sim. Essa herança é que produz sustento real, né? Ele só não precisava, né, pastor, enganar o tio para Deus abençoá-lo. Deus prometeu que iria fazê-lo, dentro do tempo, dentro do momento. Então, quando Deus o encontra ali no Vale do Jaboque, Deus fala o seguinte, amigo, ou você se entrega inteiramente nas minhas mãos, ou você vai morrer hoje. Que ele luta, tem aquela luta, né, a noite toda, e aí ele confessa, não, eu sou enganador mesmo. E o irmão não vinha para brincadeira, não. Isso, né? Vinha para matar. Se não fosse interferência de Deus para dizer, olha, você vai encontrar com Jacó, você não vai matá-lo, porque eu estou com ele. Senão você vai se ver comigo. Isso. Aí no dia seguinte, você imagina, 2 irmãos gêmeos, um chorando, a mesma cara do outro, e um chorando no ombro do outro. Que encontro maravilhoso, né? Então, o que eu aprendo aqui de Jacó é o seguinte, eu posso, como o senhor mencionou, eu posso ter uma vida difícil, complicada, eu tenho que trabalhar. A promessa do Senhor é que Ele vai me abençoar. Agora, eu não posso apressar o passo. O foco da minha vida não é lucro, é fidelidade. Eu não fui chamado para prosperidade, fui chamado para fidelidade. É isso que Deus espera de mim. E Deus, então, pode fazer o quê? Ele pode me fazer prosperar. Eu gosto muito dessa história porque essa história mostra o tamanho da graça de Deus, né? A gente já falou aqui de Noé, que achou graça diante de Deus. O próprio Abraão também, Deus dá planos maravilhosos para ele, apesar dele não conseguir visualizar tudo no primeiro momento. E agora para Jacó, apesar de toda essa história, de todos os enganos que ele fez, de todas as coisas difíceis que ele fez, Deus muda o nome dele, um símbolo de perdão, de aceitação e dá uma nova realidade para ele, né? Quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus e vai com o foco correto, que são as coisas de Deus, aí esses milagres podem acontecer na nossa vida, né? Milagre de salvação, milagre de cuidado, milagre de transformação, né? A gente tem que lembrar que o nome de Jacó mudado era um indicativo de que Deus estava mudando o caráter de Abraão. De Jacó. Passo a passo, né? Ponto a ponto. Um trabalho maravilhoso da graça maravilhosa de Deus. Sabe quando eu vejo a história de Jacó, eu tenho a impressão de que o problema é que ele tinha uma fé ansiosa. A fé ansiosa, eu até acredito que Deus disse que vai acontecer, mas eu acho que ele não vai ter competência de fazer sozinho. Então, eu vou dar um apoio para ele. Então, ele sabia que ele era para ser o primogênito, porque essa era a revelação, mas ele via que o curso da realidade ia na oposição. O pai, Isaac, era o dono da bênção e estava decidido em dar a bênção da primogenitura para o Esaú. Então, ele disse, olha, preciso dar um jeito aqui.
E aí ele engana o pai e recebe a bênção pela fraude. E ele passa a vida inteira colhendo as consequências dessa falta de fé. A realidade é essa, de desconfiar da competência divina e de cumprir aquilo que ele prometeu. Inclusive é enganado pelos seus filhos, no caso de José e em outras situações. Exatamente. Né? Mas quando chega no final da vida, parece que é só aí que a ficha cai, usando uma expressão bem antiga aqui, que o nosso público conhece, talvez outros não. Aqui ele entende. O apóstolo Paulo se refere a isso em Hebreus 11. Ele diz assim, ó, pela fé, Jacó, quando estava velhinho, abençoou os seus 2 netinhos apoiados num cajado e adorou. Esse é o único retrato que Paulo pinça da vida de Jacó. Um homem que lutou com Deus e venceu. Paulo vai dizer, não, a vitória da fé dele foi abençoar os 2 netos. Só que o livro de Gênesis, no capítulo 48, nos diz o que aconteceu na bênção. Vem José com 2 meninos e diz, pai, adota esses meninos, bota no seu testamento esses 2 meninos, eu não quero que eles sejam filhos do Egito, eu quero que eles sejam filhos de Israel. Aí Jacó aceitou. Bom, agora se eles são meus filhos, eles vão receber a bênção. Só que são 2 meninos. O mais velho se chamava Manassés e o mais jovem se chamava Efraim. E eu imagino que a fita voltou, outra expressão antiga aqui, a fita voltou lá. Opa, um pai idoso abençoando 2 filhos. Se tem 2, quem é o primogênito? Primeiro. O José, que era administrador, arrumou a fila da bênção. Botou Efraim, mais novo, diante da mão esquerda, porque a mão esquerda é a bênção secundária. E botou Manassés, que é o mais velho, diante da mão direita, que é a bênção da primogenitura. E o patriarca, que era profeta, agora na posição do pai, Isaac lá atrás, levanta as mãos para abençoar os meninos. E naquele momento o espírito da profecia toma ele, e o espírito da profecia o leva a inverter, cruzar as mãos para que a bênção da primogenitura caísse Mais novo. sobre a cabeça do mais novo. E a bênção secundária na cabeça do mais velho. Eu acho que é por isso que o apóstolo Paulo diz que essa foi a maior vitória da vida de Jacó. Porque foi aí que, de novo a expressão, a ficha caiu. Ah, era isso que aconteceu lá atrás. Por que eu enganei meu pai? Não precisava. Não precisava. Deus ia agir para que a bênção chegasse na minha vida. Sabe qual é o resumo dessa história para mim? É o seguinte, Deus profetizou coisas grandiosas a nosso respeito. Então vamos confiar e vamos deixar Deus Agir. ser Deus. E não vamos querer brincar de ser Deus da nossa própria vida, porque se Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. Nosso papel é crer nisso e fazer aquilo que Ele pediu, não acrescentar coisas que Ele não nos pediu. Eu queria só destacar também nessa história, depois das belas palavras aí, essa questão da família, né? Porque a mãe de Jacó, ela tem um papel decisivo nesse contexto todo de falta de fé ou fé vacilante, fé ansiosa, né? Faço o que eu estou mandando. Exato. Eu vou receber maldição. Tua maldição cai sobre mim. Eu penso que nós precisamos, todos nós, né, e quem está em casa também vendo a gente, precisamos lembrar do papel importante. A fé, ela é desenvolvida de maneira mais forte, assim, não plenamente, mas ela vai se construindo dentro de casa. Exatamente. Esse é um ponto importante. Tem uma comparação interessante que o nosso guia de estudo faz. O Ló entrou em Sodoma rico. E quando ele saiu de Sodoma, saiu sem nada. Né? O Jacó saiu de casa sem nada. E voltou rico. E quando voltou para casa, voltou rico. Qual a diferença entre esses dois, né? Por quê? O último personagem da sequência aqui dessa semana, que a gente queria ter mais tempo para falar, é Moisés. E o texto de Hebreus 11 diz o seguinte, no resumo aqui da vida. Pela fé, Moisés, quando o homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Sabe o que é isso aqui? Sofisticação do Egito. Gratificação adiada. Então, ele ia ser o rei do Egito, meus irmãos. Ele ia ser o faraó, muito provavelmente. Cara ele inteligente, abriu capaz. mão do trono para ser um peregrino, para andar 80 anos no deserto. Para viver 80 anos no deserto. Ele saiu do Egito com 40 anos. 40 anos de peregrinação particular. Depois, mais 40 de
com o povo. Deu 120 anos da vida dele. E sabe o que é o mais trágico, quase que cômico da vida de Moisés? É que o peregrino não entra na terra. O peregrino não entrou. E olha a sutileza. Moisés morreu no território inimigo de Moabe. Deus podia, era metros. Deixa entrar ali, é ali que eu queria ir. Não, você vai morrer aqui. Você vai morrer aqui. E aí, tempos depois, que a gente não sabe quando, Miguel, que é Cristo, vem, ressuscita Moisés e leva Moisés não para a terra de Canaã, destino material da promessa, mas para a leva para a verdadeira, né? terra de Canaã celestial, destino real da promessa. Para onde, e aqui quero me dirigir a vocês para concluir o programa, para onde todos nós vamos se nós crermos na promessa e adiarmos a gratificação, abrirmos mão dos prazeres transitórios do pecado, porque não leva a nada esse mundo, e colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus e colocarmos nossos olhos no galardão. Jesus vai voltar em breve e Ele vai nos levar, se vivos se estivermos, ou vai nos ressuscitar se enfrentarmos a morte. Mas nós vamos receber, melhor dizendo, vamos receber o galardão das mãos de Cristo. É isso que Cristo deseja para a sua vida. Esta promessa, ela está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.